Sacerdotes e igrejas que insistem em normatizar ou criar regras para regular a sexualidade dos fiéis. Será que existe algum fundamento ou alguma lógica nesse tipo de comportamento numa perspectiva cristã? Saudações, senhoras e senhores, meu nome é Duarte Henrique, sejam muito bem-vindos a esse canal. Que a relação entre religião e sexualidade tem sido uma relação muito complexa desde sempre, é uma conclusão a qual qualquer um que estudar uma coisa ou outra vai chegar facilmente. E dentro da perspectiva cristã isso não é diferente. Se você estudar a sexualidade dentro da história da igreja, você vai ver que em muitos momentos essa relação foi bastante tensa e bastante complicada. E nos nossos dias não é diferente. Em tese, a sexualidade é influenciada pela religião, sem dúvida nenhuma, assim como a religião também tem um pouco de influência da sexualidade. É uma questão bastante complexa, as duas interagem. Agora, em última análise, o mais importante, é o que eu quero destacar aqui nesse vídeo de hoje, é que quem deveria, em tese, estabelecer como essa relação deveria ser estabelecida é o próprio cristão. Isso é o que eu estou falando, é uma coisa muito óbvia. O próprio cristão deveria ser a pessoa que estabelece como essa relação deveria se dar. Mas isso muito em tese, porque me causa espécie que a essa altura da evolução espiritual humana ainda existam pessoas que se submetam a regulação ou a normatização da sua sexualidade a partir daquilo que lhes é ditado de um púlpito ou de um altar. Eu me lembro, um colega meu conta uma história que, se não fosse trágica, seria cômica. Quando ele era adolescente, na igreja que ele frequentava, o pastor tinha o seguinte costume: todas as vezes antes de servir a ceia, ele chamava à frente todos os adolescentes ou jovens que tinham se masturbado no intervalo de uma ceia a outra, porque eles deveriam ir à frente e pedir perdão. Nem precisa destacar aqui que todo mundo, praticamente, dos jovens e dos adolescentes iam, até porque ele ameaçava de forma solene, dizendo que aqueles que não fossem, o Espírito Santo revelaria a ele, enfim, seria pior, seria mais constrangedor. Há alguns anos atrás, a minha mãe, ela foi presidente da Sociedade de Senhoras da comunidade religiosa que nós frequentávamos. E era impressionante porque havia um número de senhoras e de mulheres ali que constantemente exigia dela reuniões para que se falasse sobre sexualidade. Afinal de contas, muitas irmãs estavam praticando o abjeto pecado do sexo anal. Então, você percebe que dentro do ambiente religioso sempre houve uma necessidade por parte de muitas pessoas de uma espécie de regulação e normatização da sexualidade alheia. Ora, isso é absolutamente incompatível com o espírito do evangelho. Não entra na minha cabeça que esse tipo de comportamento, a essa altura do desenvolvimento da espiritualidade humana, ainda seja algo praticado. E é impressionante porque, por exemplo, dentro do seio evangélico existem verdadeiros gurus da sexualidade, pessoas que são especialistas em ficar dizendo para as pessoas aquilo que elas podem ou não fazer. Eu não consigo compreender. Tem um desses gurus, por exemplo, já há alguns anos, que faz muito sucesso e lota reuniões evangélicas. As pessoas vão até lá, lotam templos para ficar ouvindo um sujeito dizer aquilo que ele pode ou não pode fazer com a namorada, com a noiva, com a esposa. Um deles, inclusive, como stand-up comedy, é excelente. Eu não vou citar o nome aqui por questões éticas, mas como stand-up comedy o sujeito é um sucesso. Agora, quando ele se arroga nesse papel de ficar normatizando e regulando a sexualidade alheia, simplesmente para mim é um fiasco, assim como qualquer sacerdote ou qualquer instituição cristã que se arrogue no direito de normatizar e regular a sexualidade das pessoas. Veja bem, uma coisa é você compartilhar experiências e vivências com outros cristãos sobre esse assunto. Se você vier conversar comigo, por exemplo, eu tenho meus posicionamentos, tenho minhas ideias sobre esses assuntos. Agora, o que não é concebível, definitivamente não é concebível, é que pessoas se arroguem no direito de normatizar. E o que a gente vê muitas vezes por parte desses sacerdotes, sejam eles um padre ou um pastor, é exatamente esse desejo de normatizar a sexualidade alheia. Tem até uma expressão um tanto quanto vulgar que é utilizada aí, eu não vou repeti-la aqui, mas enfim, vou tentar eufemizá-la, né? Que são as pessoas que ficam sendo fiscais dos orifícios de outras pessoas. Pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato, a essa altura da evolução da espiritualidade humana, me causa espécie que ainda existam pessoas que se dirijam a reuniões esperando ouvir de outra pessoa aquilo que ela pode ou não pode, ou deve ou não deve fazer com a sua sexualidade. Meu amigo, o cristianismo é uma religião principiológica por excelência. Não é uma religião normativa como o judaísmo e o islamismo, que tem regras de conduta. O cristianismo parte da premissa de que os princípios é que devem nortear toda a vida do cristão. Isso inclui a sua sexualidade. Portanto, meu amigo, é você quem tem que estabelecer os critérios daquilo que você pode ou não pode fazer com a sua sexualidade. Isso não tem que vir de uma instituição
ou de um pastor ou de um padre. É claro que isso é uma responsabilidade muito grande, sem dúvida nenhuma, mas é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade que a cosmovisão cristã outorga ao cristão. Você é responsável por estabelecer os seus limites. E como eu disse isso no primeiro vídeo desse canal aqui, vou repetir. O que torna o exercício da própria sexualidade lícito ou ilícito dentro da perspectiva cristã é sempre a intenção. O cristianismo é uma religião que privilegia muito mais a intenção do que a ação em si, exatamente porque ele não é uma religião normativa. Até porque você pode agir corretamente, mas mal intencionado. Então isso para o cristianismo não tem valor nenhum. Agora você pode muitas vezes agir de uma forma até equivocada, mas bem intencionada, e é exatamente isso que importa dentro da perspectiva cristã. É exatamente isso que é relevante. Então, o que vai tornar lícito ou não o exercício da sua sexualidade não é aquilo que o padre ou o pastor vai dizer que você pode ou não fazer com ela, mas é a sua intenção. Será que quando você se relaciona com alguém, você está objetificando essa pessoa? Você está diminuindo a dignidade que ela tem como ser humano? É isso que vai determinar se uma relação sexual é lícita ou não, e não a forma, ou a maneira, ou o tipo de ato que é praticado. É muita infantilidade, e eu fico assim, realmente me causa espécie ver que esse tipo de infantilidade e imaturidade ainda domina a mentalidade da maioria dos cristãos que se deixam orientar, né, deixam a sua sexualidade ser orientada a partir dessas normatizações e a partir dessas regras que são criadas por instituições ou por sacerdotes. E sem contar que por trás, muitas vezes, desses sacerdotes que normatizam a sexualidade alheia, há um composto de perversão inquestionável. Ora, esse mesmo pastor que na igreja do meu colega pedia para que as pessoas fossem à frente, para que os jovens e adolescentes fossem à frente, se tivessem se masturbado entre uma ceia ou outra, pouco tempo depois foi descoberto que ele tinha uma vida paralela ao casamento dele, uma família constituída com filho e tudo, e vivendo uma vida dupla e ali no púlpito exigindo que jovens fossem até lá, porque tinham se masturbado entre uma ceia e outra, enfim. Então, esse controle da sexualidade, esse aspecto policialesco da religião em cima da sexualidade das pessoas é completamente contrário ao espírito básico do evangelho. Portanto, é completamente incompatível um cristão permitir orientar-se e ter a sua vida normatizada a partir daquilo que lhe é ditado de um púlpito ou de um altar que seja. O cristão é o único responsável por sua própria sexualidade. É você, meu amigo, que tem que decidir. A liberdade cristã te dá esse bônus e esse ônus ao mesmo tempo. É você que tem que estabelecer. Não adianta você querer uma espécie de aprovação para aquilo que você quer ou não fazer a partir do que outra pessoa te diz que você deve ou não fazer. Se você realmente compreender o espírito do evangelho, você entende que dentro da liberdade cristã é você que tem que estabelecer aquilo que você deve ou não fazer, porque a figura de um sacerdote ou de uma instituição que normatiza a sua sexualidade é absolutamente incompatível com o espírito do evangelho. Bom, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto do qual eu falei aqui hoje nesse vídeo, né, que foi só um tópico desse assunto sexualidade e religião, eu vou recomendar aqui um excelente livro sobre esse assunto, que é o livro da Uta Hank Heinemann. É uma teóloga católica alemã e o título do livro é Eunucos pelo Reino de Deus. É um excelente livro onde ela faz uma abordagem interessantíssima, histórica, sobre essa questão, essa relação entre sexualidade e religião, mais especificamente numa perspectiva cristã e mais especificamente ainda dentro de uma perspectiva cristã católica, mas que com certeza pode ser assim aplicada ao protestantismo, às igrejas evangélicas sem nenhum problema. É um excelente livro que eu vou deixar a recomendação aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, te peço que você se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, deixe aqui os seus comentários. Se você discorda do que eu falei, deixe também os seus comentários, é sempre muito importante para o nosso crescimento. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima.